nesse momento, eu como os outros todos, né, eu não vejo o porquê se voltar no país a fazer prisões preventivas, espetaculares, né, conduções coercitivas, como fizeram com o Lula, tudo aquilo lá. Eu acho que isso daí, para mim, eu acho que esse tempo acabou, o Cacai está certo, o ministro Alexandre está certo e o Serrano estão certos. Nós temos que aproveitar esse momento, né, para se fazer o quê? O devido processo legal. Se Bolsonaro tivesse, né, atrapalhando as investigações, como dizem os dois, o ministro Alexandre já teria tomado essa atitude. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar a querer ser, né, como a Lava Jato, a gente também ser justiceiro. Então tem que ter o devido processo legal, a pessoa tem que ser condenada, e aí sim, né, que vá para a prisão, que vá para onde tiver que ir. E a devida pena vai ser imposta nisso. Se a gente atropelar isso por paixões, a gente está sendo incoerente com o passado de tudo que aconteceu no país, entendeu? Então, eu prefiro ser coerente nisso e não me deixar levar pelas emoções, porque as coisas estão mudando, que agora vai, que vão prender, sabe? Essa ânsia persecutória não tem nada a ver com a demora do devido processo legal. As coisas têm que seguir seu caminho, seu trilho certo, para a gente não ser incoerente com o passado. Então, eu não posso falar e as coisas que eu critico da Lava Jato sem fazer essa consideração, né, de achar que o ministro o Alexandre está corretíssimo, entendeu? Prender Bolsonaro agora seria um tiro no pé para o país, para a nação. Esse discurso de vitimização é uma coisa que influenciaria de maneira terrível as eleições desse ano de 2024, fortaleceria a direita mais ainda, né, principalmente a extrema-direita, com essa conversa de perseguição, tudo isso. Então, eu acho que essa cautela que todos exigem, que o Cacai, o Serrano e o ministro tomou, eu acho que são, nesse momento, corretas. Porém, Miguel, é isso que eu quero falar para você. Eu até ia escrever sobre isso ontem. Eu acho que tudo isso que está acontecendo no Brasil e tudo vem lá de trás. E começou aqui em Curitiba, né, esse ovo da serpente começou aqui, desde que eu conheci Sérgio Moro, essa turma da Lava Jato, Carlos Fernando e Deltan Dallagnol, principalmente, que eu conheci em 2003, 2004. Então, eles já tinham isso na cabeça deles, e isso daí foi, sabe, isso daí foi se colocando nas ações, nas perseguições de adversários políticos, de ter informações, entendeu, de pessoas ligadas à República ou às instituições. Tudo isso eles foram escalando desde aquela época, sabe, e começaram a botar as asinhas de fora quando começaram em 2013, 2014, e já preparar o país para se tirar a presidente Dilma do poder. Tudo isso começou, né, lá atrás, e veio. Era o discurso de criminalizar a política e os políticos, criminalizar, né, os tribunais superiores, em especial o STF. Eles começaram, essa guerra era inteira, eu presenciei isso, entendeu? Lá dentro, eles viviam o tempo inteiro buscando coisas para caçar o ministro Gilmar Mendes, entendeu? Caçar, que eu falo, é de caça mesmo, entendeu? De procurar coisa para tentar metralhar ele e desmoralizá-lo. Depois, o segundo que eles fizeram foi o ministro Lewandowski e o ministro Toffoli. Eu vi isso tudo ser gestado lá dentro, aqui do MPF, do Moro procurando isso daí, né? Eu vi a felicidade com que ele preparou para a prisão do Lula, como ele fazia os vazamentos, como que para impedir o Lula de assumir a Casa Civil. Tudo aquilo era arquitetado lá atrás, era uma coisa que estava se construindo isso, e veio se efetivando como? Né? Em 2016, quando caça a Dilma, já um caminho fantástico. Prendem o Lula, né? Elegem o Bolsonaro, prendendo o Lula, elege o Bolsonaro,
que desde o primeiro turno o seu Sérgio Moro foi visitado aqui, né, pelo seu Paulo Guedes, e foi o seu Paulo Guedes que combinou com o seu Sérgio Moro a ida dele para o Ministério, entendeu? Foi isso antes do primeiro turno. Antes do primeiro turno. Ele já visitou e falou e já deixou acertado que, se acontecesse, ele iria para o Ministério. Tudo isso foi lá atrás. O que está acontecendo agora, né, as causas vêm lá de trás. Agora são os efeitos dessa causa. Isso foi permeando a sociedade. Deu vazão para todo mundo, né? Eles estavam criminalizando, e todo mundo sabe disso, quando começou 2014, a perseguição foi em cima, né? Foi em cima do PT, né? Zé Dirceu e Lula, porque era o partido que estava no governo. E isso daí ajudaria o quê? A derrubar o PT e derrubar a Dilma. Consequentemente, a prisão do Lula e, consequentemente, o quê? O discurso do Bolsonaro, de corrupção, de bandido, disso, daquele outro, né? E como eles estavam criminalizando a política, com aquelas 10 medidas que eles queriam impor, o Deltan, o Moro tentaram levar para o Congresso aquela liberdade, eles queriam liberdade para matar, para tirar gente, a boa-fé valeria disso tudo. Isso era um projeto fascista que eles estavam gestando isso desde lá de trás. Isso foi desaguando, e esse contexto foi usado depois de 2018, né, para se impor um regime autoritário, e agora deságua nos atos do 8 de janeiro. Então, para mim, tem tudo a ver com o Sérgio Moro, tem tudo a ver com o Deltan Dallagnol e a Súcia curitibana aqui. Isso começou lá atrás, era um projeto de poder. E o projeto de poder era o quê? Por premissa, era o quê? Destruir o partido que estava governando o país e os seus integrantes. E prender o seu líder máximo, que era o Lula. Entendeu? Eu vi tudo isso acontecer. Eu participei dessas coisas forjadas, dessas delações forjadas, dessa tortura toda que fizeram aqui com todos, que era para incriminar o Lula. Então, eu ia fazer uma sugestão até ao ministro Alexandre, entendeu? Que eu ia escrever, que se começasse a investigar realmente a causa disso daí, né? No meu processo que está no STF, eu tenho lá 7.000 páginas, né, que deixam claro que tudo isso estava sendo, esse ovo da serpente, né, ele está lá, ele começa ali tem todos os modos operantes que ele ia usar para combater a estrutura do Estado. Combatendo quem? Os deputados, criminalizando os deputados, criminalizando os senadores, criminalizando os desembargadores, juízes, ministros, que não coadulassem com o que eles pretendiam. Era um projeto de poder, Miguel. Era um projeto contra a democracia. E isso daí tinha que estar no inquérito do ministro Alexandre também. Tem que se averiguar isso daí. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Sabe, eu acho que o dia 8 foi uma coisa que aconteceu lá, um bando de otário vai lá para fazer quebra-quebra e tal, mas tudo isso incitado lá atrás, né? Tudo isso está sendo incitado, está sendo gestado lá atrás. E se a gente for buscar para realmente e buscar as causas disso tudo e quem são as cabeças pensantes disso daí, essa coisa a gente vai encontrar muita gente aqui em Curitiba, como também órgãos de imprensa oficiais que ajudaram nisso tudo a construir esse cenário no país e que está desaguando nisso tudo. Essa é a minha impressão. Muito bem. Vou passar aqui para o Ivan, para ele ler mais alguma notícia. Só queria fazer um comentário rápido em relação ao que o Tony falou. Tony, eu concordo com você. Eu acho que tudo começou na Lava Jato. Né? Por isso que eu sempre te chamo aqui, sempre vou te chamar. Tudo começou na Lava Jato. O golpe contra Dilma começou na Lava Jato, Bolsonaro começou na Lava Jato, o 8 de janeiro começou na Lava Jato. Os problemas maiores que o Brasil enfrenta, até a crise econômica brasileira começou na Lava Jato. Né? A Lava Jato é a origem do mal, podemos dizer assim. Né? É a origem do mal. Foi uma coisa muito grave que aconteceu no Brasil. Então, a crise econômica provocada pela Lava Jato não foi brincadeira. Se você olhar os dados econômicos,
É tudo relacionado à Lava Jato. É claro. Mas não, destruíram também a indústria de construção civil pesada do país. Mais de 4 milhões diretos de empregos perdidos. Que é isso? Entreguismo, coisa com os Estados Unidos, para entrar, quebrar a nossa construção para ser favorecida. Depois o Moro vai trabalhar nos Estados Unidos para quem ele ajudou a fazer as coisas. Sabe? Deltan Dallagnol e outros fazendo empresas laranjas para ganhar dinheiro com palestras da Lava Jato, no nome usando laranja mulher dele para ganhar dinheiro. Sabe? E fica aqui a Gazeta do Povo, fica aí o antagonista, Jovem Pan, dando guarida para essa gente. Essa gente começou o golpe, gente. Essa gente começou o golpe lá atrás. É isso que a gente tem que pensar. O país tem que estar voltado para a causa. Nós estamos combatendo só os efeitos dela. Eu vejo isso. Né? Mas nós não estamos combatendo a doença. Nós temos que combater a doença na causa. É lá. E a causa disso tudo... Né, ela aflorou muito mais fortemente há 10 anos atrás com a Lava Jato. Mas esse projeto já estava sendo gestado lá atrás, Miguel e Ivan. Entendeu? Esse projeto já fazia tempo que vinha sendo construído, com alguns órgãos de imprensa, com gente ligada aí a extremismos religiosos também. Muita coisa envolveu esse aparato. Eu lembro muito bem o que as pessoas falavam aqui e o que falavam lá dentro da PGR, como o Moro pensava. Era um projeto autoritário, mas um projeto autoritário que varresse do mapa todos os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Isso começou. E eles conseguiram boa parte disso tudo quando conseguiram fazer o impeachment da Dilma, conseguiram depois prender o Lula e tudo isso. Então, se a gente não combater essa causa lá atrás, nós vamos só estar enxugando gelo, porque, sabe, a cabeça da serpente, o corpo se cria de volta e ela está andando por aí de novo. Então é isso que eu acho, que a gente tem, já que vai pegar, vamos passar a história do país a limpo, sabe? Se todo mundo, a hora que puder vir à tona o que está no inquérito lá, do meu processo lá, naquelas tarefas, de tudo que eu fiz para essa turma aí, vocês vão ver o que eu estou falando, que não estou exagerando de nada, como que era uma coisa, era de perseguição a políticos, a perseguição à política, a perseguição a ministros do STF, às instituições. Eles queriam enfraquecer isso, como fizeram, para poder fazer o que fizeram, entendeu? Eu me lembro o constrangimento do ministro Lewandowski de ter que presidir o impeachment da Dilma. Entendeu? Sabe, se eu fosse o ministro, presidente do tribunal, ele seguiu a Constituição, ele fez tudo, né, era tudo como tinha que ser feito, mas se eu fosse ministro naquela época, eu me reservaria o direito de não presidir aquela sessão. Entendeu? Tony, estava lembrando aqui, eu vou ter que liberar você, a live hoje está bem animada, muita gente por causa desses acontecimentos, mas só para comentar uma coisa, o prejuízo causado pelo 8 de janeiro, claro que teve um lado simbólico horrível, claro, né? Mas o prejuízo financeiro, né? Eu estava vendo aqui, eu fiz uma pesquisa no Google rapidinho, 16 milhões de reais o ataque nos 3 poderes, né? Só o fundo da Dallagnol era 2 bilhões de reais. 2 bilhões e 300 milhões. Você vê a escala do prejuízo da Lava Jato. Isso é só uma das coisas. É uma coisinha. Porque aquela investigação do CNJ, eles identificaram que só o Ministério Público de Curitiba, porque a Lava Jato se espalhou por tudo quanto é estado, só de Curitiba, movimentaram mais de 20 bilhões de reais naquelas multas e INSS, indenização. É uma coisa de louco aquilo. Então, realmente, a origem do mal é a Lava Jato. Agora, a gente tem que continuar aqui a tratar desse assunto. A origem do mal não é a Lava Jato, a origem do mal são os personagens que estavam à frente da Lava Jato. Entendeu? Essa gente que começou lá atrás, que são os mesmos, Miguel. É por isso que eu estou chamando a atenção para todo mundo, para que se comece a investigar lá atrás. Entendeu? A cabeça do mal disso tudo, que começou a pensar isso daí, chama-se Carlos Fernando dos Santos Lima, que hoje foi ex-procurador e hoje cobra milhões aí para fazer defesas de tudo aquilo que ele condenava, de tudo isso daí. Essas pessoas fizeram um projeto de poder para enriquecer ilicitamente usando o aparato do Estado para isso. É isso que eu penso. Ponto. Maravilha, maravilha. Tony, vou já pedir para fazer um corte aí da sua fala, né? A gente faz os cortes aqui com os trechos da live, os cortes
até bombam mais ainda do que as lives. Os seus cortes sempre bombam muito, já mandei fazer. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Forte abraço.